Então, apesar de não ser sustentada pelo texto diretamente, essa tradução que eu estou trazendo, ela encontraria explicação plausível a partir de um quiasmo. A partir de um quiasmo. Marcelo, o que é um quiasmo? Meu Deus, segunda-feira à noite. Eu estou querendo aqui aulas práticas, claras. Por que você está me trazendo essa palavra esquisita que eu nunca ouvi falar, quiasmo? Porque, apesar, irmão, de ser uma segunda-feira, está todo mundo já ainda cansado, começando a semana, queremos as coisas mais fáceis, né? É um estudo, não é exatamente uma pregação. Então, eu quero forçar um pouquinho você a tentar encaixar esses termos, essas encruzilhadas, às vezes, né, de tradução na sua mente, para que você possa colocar em prática esse exercício de queimar mesmo aí a sua cabeça, né, colocar o cérebro para funcionar, para que você possa ter essa aula como algo proveitoso e que você participe dela, não apenas receba, mas que você participe também com esse funcionamento um pouco a mais aí da sua capacidade intelectiva. Então seria o seguinte, o que é quiasmo, Marcelo? Então é uma estrutura literária onde elementos paralelos correspondem em ordem invertida. Vou explicar para vocês. O quiasmo, eu vou colocar uma figura que aí vai ficar claro de entender, mas antes eu queria dizer que o quiasmo é um recurso literário. Eu não sei se ele é exclusivo do hebraico, né? Mas como Paulo tem uma mente hebraica, né, e está escrevendo em grego, eu acho que ele trabalha com essa ideia do quiasmo. Eu acho que é provável que ele tenha usado esse quiasmo para escrever essa carta. Pelo fato de Filemão ser grego, né, e Paulo está utilizando o quiasmo, talvez não seja um recurso literário específico da língua hebraica. Ou, naquele momento, poderia ser um recurso específico da língua hebraica, mas que seria entendível pelo público grego. De uma forma ou de outra, Paulo pode estar usando um quiasmo aqui. Eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar primeiro aqui no YouTube a imagem que eu tenho sobre o quiasmo. E aqui no YouTube eu acho que dá até para colocar o mouse, né? Daqui a pouco vai para o meu retorno aqui, eu vou conseguir ver. E aqui, pessoal do Instagram, eu vou colocar também a imagem do quiasmo para você entender aqui, ó. Ficou aqui embaixo, mas dá para entender, né? E aqui no YouTube eu vou conseguir colocar o mouse. Deixa eu ver. Não. O mouse não vai. Seria legal se eu colocasse aqui. Mas tudo bem, são poucos pontos, eu vou conseguir explicar para vocês. Então, o pessoal que está no Instagram vai ter que olhar aí também. E o pessoal do YouTube aqui, eu fico do lado, eu estou com a câmerazinha do lado, né? Eu consigo ficar aqui conversando com vocês. Marcelo, o que é um quiasmo? O quiasmo é isso aí, é uma estrutura literária onde argumentos paralelos se encontram. Então, Paulo, nesse versículo, olha só, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Estamos falando o quê? Isso aqui é um quiasmo, apesar da tradução não parecer um quiasmo, se você traduzisse ao pé da letra, ficaria muito estranho de entender que Paulo está falando da fé que Filemão tem em Deus e nos irmãos. Então, esse quiasmo distinguiria tanto a fé, como distinguiria a fé do amor e colocaria o amor que ele tem pelos irmãos como fruto da fé. E aí você vê a imagem, olha, você tem o ponto A, aí que seria o amor que Paulo tem, que Paulo destaca de Filemão. O ponto B seria a fé, amor e fé, ok? E depois o ponto B, com esse apóstrofozinho aí, que a gente chama belinha, né? Chama de linha isso aí, não é abelhinha, tá? A abelha não, é B-linha. Seria para com o Senhor Jesus, e o A' e para com todos os santos. Então a gente explica essa estrutura quiasmática aí, que teria o ponto A e o ponto B, e depois a repetição do ponto B e o ponto A. Se você entender que o texto, na mente de Paulo, tinha essa estrutura gramatical, você mata a questão da distinção entre fé e amor. Ele não está falando sobre fé em Cristo e nos irmãos, mas ele está falando do amor, ponto A, e da fé, ponto B. E aí o ponto B', eles se complementam. Fé para com o Senhor Jesus, e o A
e o A' se complementa também. Você sobe lá no primeiro A. Amor para quem? Para com todos os santos. Não é muito simples de entender de primeira, para quem nunca ouviu falar sobre isso, confesso, é um pouco complicado, mas com essa figura, se você vir aqui nesse vídeo de novo, você vai entender que essa estrutura de um quiasmo explica bem que o versículo 5 está dizendo. O versículo 5 está dizendo o seguinte, olha só, a fé que você tem em Cristo gera o amor que você tem pelos irmãos. Então, a partir dessa proposta do quiasmo, você consegue traduzir o versículo 5 distinguindo fé e amor. Tá bom? Tá aí, tá explicado. Depois a gente volta, se você quiser, você volta lá depois no vídeo e você vai entender melhor, olhando de novo com mais calma. De primeira fica complicado, mas eu queria trazer esse ponto aqui para que nós entendêssemos um pouco das dificuldades que existem na interpretação da Bíblia, que para isso que existem professores de teologia para auxiliá-los.